Prontinho, cá estamos nós no debate sobre cultura. Essa segunda parte, finalzinho, é isso. Quando o tema é muito interessante e a gente perde a noção do tempo, aí temos que fazer essa pausa, um pouquinho demorada, porque tem que publicar, o Instagram pede para colocar um título, e a gente tem que colocar aquela coisa toda. Mas muito obrigado a todos vocês que estão retornando aqui. Deixa eu ver quem já... GG de Jiquié, muito bem. Obrigado aí, GG. Miles, tá aqui. Jorge Wilton também, Miles 10, Jorge Wilton. Jorge é um grande debatedor também. Trazer ele aqui numa live um dia desse. Graça Gomes, bancária. Cristiane Amado, aqui também. Obrigado pela presença. Cris Correia, 65. Muito bem, Cris. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Manel Vidal entrou aqui de novo. Muito bem, Manel, obrigado. Minha amiga Márcia Dória, ali, a presidente do partido ali na área do esporte. Roque Couto, tudo bem, Roque? Que beleza. Vou ver se Javier já entrou aqui para convidá-lo a voltar aqui para o nosso bate-papo, mas não entrou ainda aqui, vai entrar. Daqui a pouco ele entra aí. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o nosso comercial, pedir a todos vocês que nos sigam no Instagram, Everaldo Augusto, no YouTube também, no Facebook. São espaços aí na internet, né, na rede mundial de computadores, que nós ocupamos para fazer esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui. Um debate com uma outra abordagem, com outro olhar. É um debate para levantar opiniões críticas sobre as coisas. Já fizemos esse debate aqui sobre literatura, sobre o esporte, agora sobre a cultura e vários outros temas também, que já foram objetos aqui do nosso debate. E isso é muito bom para que a gente possa criar uma opinião própria e não ficar apenas repetindo o que Gabriel faz. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Agradecer também aqui a Jorge Eduardo. Muito bem, Jorge. Obrigado aí pela sua presença, meu amigo. Já falei de Jorge Wilton. Tudo bem? José Henrique Nunes. Beleza, José Henrique. Obrigado. Toninho Leles. Toninho Leles. Esse Toninho eu conheço. Toninho Leles. Meu amigo de Guanambi. Não sei se está em Guanambi, se está em Barreiras. Maurício Leles, Latinha Leles, a família Leles Costa. Muito bem, Toninho. Vou até falar com o Javier que você está aqui, viu? Beleza? Toninho é das antigas. Bugarim, meu amigo Bugarim, ciclista, fotógrafo, cada foto bonita. E a nossa professora Eugênia Maria também entrou aqui. Já estava com a gente, voltou agora, beleza. Estamos só aguardando Javier entrar, viu? Nós estamos com uma campanha também de arrecadação de alimentos para algumas comunidades aqui em Salvador. Essa campanha está sendo feita por várias associações de moradores e instituições nos bairros de Salvador, capitaneada pela ABEAC, presidida por Douglas Reis. É um jovem, já entrou aqui também com a gente, deu alguns recados aqui. E essa campanha vai fazer uma live, um forró. Eu queria que mandasse para mim, desse um toque aí quem está assistindo. Mozart, você está assistindo, bota a informação aí da live do forró, que é para eu convidar o pessoal aqui para entrar, tá ok? Mariana também, põe aí para que eu possa anunciar. Se você já tiver aí, Javier, se já tiver pronto, Javier já está aqui. Deixa eu ver aqui então. José Henrique, Jorge Wilton, Javier Faia. Eu vou convidar Javier para entrar. Vai entrar. Pronto.
Beleza! Javier, sabe quem é que entrou aí agora para assistir a gente? Eu acho que já estava desde o início. Toninho Quem? Leles. Toninho Opa, Leles, manda um abraço aí. claro, Boa, figura. das antigas. Toma admiração, rapaz. Não Eu tem sei. essa não, não tem essa não. É isso aí. Tem muita admiração assistindo a gente aqui, viu? Beleza. Tomara que o pessoal lhe apoie, quiser lá disso, já tem um bom apoio, mas você também merece todo o apoio de viração. Com certeza, com certeza. A partir da próxima semana, a gente vai fazer a live numa outra pegada, numa outra abordagem. Vamos fazer debates. Provavelmente até no Facebook, porque permite ter um tempo maior e tal, a gente fazer debates sobre alguns temas aqui de Salvador, justamente para subsidiar a discussão sobre as eleições. Eu já sou pré-candidato a vereador em Salvador pelo PCdoB, sou presidente estadual do partido aqui na nossa cidade e serei candidato nesse momento importante para a cidade, para o PCdoB. E temos uma candidata muito forte, que é a cara da nossa cidade, competente, tem experiência política, veio do povo, do meio do povo, continua no meio do povo, tem experiência de gestão, que é a Olívia Santana. Esteve ontem com a gente, esses 2 dias aí na mídia, fazendo debate. Mas isso aí é outro papo. Vamos voltar aqui para a questão da cultura. Então, Então, pois rapaz, é. Nota- essa questão aí, você conclui aí essa parte e tem a É segunda isso, parte. a parte do racismo, né? Então, você É. falou da candidatura de Olívia. A candidatura de Olívia, entre todas as importâncias, digamos, que ela carrega, todos os conteúdos que ela engendra, que ela materializa, corporifica, como você falou, a Olívia veio da militância estudantil, da militância do movimento antirracista, foi eleita vereadora 2 vezes, foi secretária de 3 pastas diferentes na prefeitura e no governo do estado, então tem experiência na gestão, etc e tal. A candidatura dela também é uma grande expressão da, digamos assim, da luta contra o racismo, né? É bom frisar que há, inclusive, outras candidaturas negras. De repente, Salvador vai ter 3 ou 4 candidaturas negras à prefeitura, né? O que Uhum. expressa, e até o atual prefeito está pensando em botar de vice aí do seu candidato a ex-reitora da UNEB, que também é uma referência também da luta antirracista aqui na Bahia. Então a gente vai ter pelo menos 3 ou 4 candidatos ao executivo, negros e negras, e vamos ter provavelmente 1 ou 2 candidaturas a vice-prefeitura, também negras, o que é expressão do avanço da luta antirracista na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, de afirmação da negritude, porque essa não é uma luta meramente teórica ou teoricista, quer dizer, de você limpar expressões racistas que se usam no cotidiano, ou de você tirar expressões racistas que se usam no visual. Você viu que ontem e hoje, a Bombril, acho que foi hoje de manhã, a Bombril anunciou que ia tirar do mercado um produto que ela lançou, hoje é quinta-feira, né? É quinta. É quinta. A Bombril lançou, segunda-feira, um produto que se chamava uma bucha para limpar para limpar forte, eu acho que uma bucha com alguma coisa de aço, alguma coisa, um aço enroladinho. O nome da bucha era Crespinha, né? Então, como Hum. isso tem uma associação óbvia na nossa tradição do jargão racista que se usa claramente ou explicitamente com um tom depreciativo, né? Não é uma coisa carinhosa, né? Não é a pessoa assim, você tem um cabelo enroladinho, isso é uma coisa. É usar a expressão crespinha como uma coisa de rebaixamento. Então, a Bombril anunciou hoje de manhã que vai retirar os produtos, pediu desculpas e vai refazer a marca. Vai manter o produto, porque o produto é uma bucha, né? É uma bucha de limpeza, tinha que ter outro nome. Então, eles vão manter o produto e vão mudar o nome, vão fazer outro título, outra embalagem, vão fazer outra propaganda do produto. Então, nós temos que fazer isso em larga escala, né? Em larga escala. Mas isso só é pouco, né? Porque é o seguinte, não basta, digamos, como eu disse, assim, retirar a cultura racista.
É preciso que aqueles que foram até agora as vítimas do racismo possam, eles, enquanto pessoas, se estabelecerem nos mais diversos âmbitos da sociedade, né? Mesmo que se entenda, alguns entendam, que essa não presença não seja apenas por causa do racismo, por causa de outros problemas, diferenças de classes, de todos os problemas que há de diferença na nossa sociedade, diferenças de educação, diferenças na formação, dificuldades de acesso a certas estruturas de poder, na universidade, na gestão pública, no comando das empresas. Nós no Brasil não temos uma faixa de empresários e capitalistas negros assim expressivos, né, de grande escala. Temos uma classe média negra bastante expressiva, né, mas nós não temos uma faixa, digamos assim, da elite empresarial brasileira, nos mais diversos âmbitos dessa elite, dessas esferas da elite brasileira, que sejam negros aqui. Então, assim, isso engendra um monte de problemas que o país tem todas as condições de enfrentar e de resolver, né? Porque acho que o Brasil está tomando conhecimento, mais consciência da gravidade do problema e, ao mesmo tempo, já começou a tomar medidas, embora estejam golpeadas temporariamente, medidas que visam a conquista dessa situação de disputa através de mecanismos de igualdade entre brancos e não brancos, indígenas ou povos originários e brancos, e todos que se considerem fruto de uma relação e sejam. Alguns não gostam dessa expressão mestiços, né? Mas eu não sei que expressão usar, porque não pode usar para a expressão mestiços, mas também a expressão mulatos também é condenada. Então, eu acho que é uma lacuna conceitual, na minha opinião, toda sincera. Eu acho que é uma lacuna conceitual, tanto na formulação da academia, como na formulação das lutas antirracistas, incluindo os partidos, como o meu partido e o seu partido, mas os movimentos negros também, de como é que lida com essa condição de termos um país, de sermos um país em que uma parte importantíssima, uma faixa enorme da população é fruto das relações de amor, das relações familiares, das relações íntimas, das relações sexuais entre pessoas de raças, já que existem raças diferentes, de raças diferentes, né? Isso dá muita confusão, porque alguns acham que miscigenação racial é sinônimo de democracia racial, o que é um total absurdo. Mas, por outro lado, outros, ao denunciarem esse absurdo, negam a miscigenação racial ou usam o discurso de que a miscigenação racial é fruto do estupro original que houve entre o colonizador e homem branco e a mulher indígena, a mulher das comunidades e das nações indígenas que aqui existiam, ou das africanas que foram trazidas para cá na condição de escravizadas. Então, há uma confusão de alhos com bugalhos, porque uma coisa são os acontecimentos originais do país no século XVI. 1500, 1502, 1510, 1515, 1540, 1560, tal. Esse país, que é a matriz do país atual. Mas o país atual, como qualquer país, não é somente uma continuidade quantitativa do seu passado. Aliás, Marx já nos ensinou isso N vezes, né? Então, nós não somos só a continuidade mecanicista, uma linha reta do que houve lá atrás, seja de bom ou de trágico, de criminoso. Não somos somente isso. Nós somos uma sociedade que desenvolveu a liberdade individual até certo ponto, né? Nós somos uma sociedade que, em tese, defende legalmente a igualdade entre homens e mulheres. Em tese, legalmente, a mulher pode ser reitora, pode ser ministra, pode ser militar, pode ser engenheira, pode ser milionária, pode ser empresária, dona de indústria e tal. Não são, a maioria não são, mas que puder, pode. Tem sociedades que isso é proibido, proibido inclusive legalmente, não somente pelo costume, pela prática de isolamento da mulher, mas pela lei concretamente, né? Sem nenhuma máscara, né? Então não é nem uma postura mascarada, é uma postura abertamente discriminatória, de secção entre homens e mulheres e tal. Então o Brasil tem esse fenômeno, que muita gente também, assim, do setor mais do pensamento nacionalista, né?
Alguns acham assim, que chegam a concluir que o Brasil que é a grande matriz da miscigenação racial do mundo, etc. e tal, o que é, evidentemente, desconhecimento de outras sociedades. Aqui na América do Sul, você tem sociedades muito mestiças, né? A Venezuela, eu visitei a Venezuela 3 vezes. A Venezuela é um país muito mestiço, né? É tão mestiço que Hugo Chávez, que é o líder recente da Venezuela, que, enfim, mudou muito radicalmente politicamente a Venezuela e tal, e socialmente também, tá? Hugo Chávez dizia o seguinte, sempre o discurso dele dizia assim, nós outros somos o socialismo mestiço e cristiano, ele falava, né, em espanhol. Nós somos o socialismo mestiço e cristão. É o discurso dele lá, porque ele era cristão, ele era católico, então ele dizia isso. Não, nós somos uma sociedade mestiça, eles lá, a Venezuela, e somos um país que vai construir socialismo com base também no cristianismo, nas nossas tradições religiosas, nos indígenas, e etc, etc. Então, os negros e tal. Então ele dizia isso, eu sou mestiço, o Chávez, sou mestiço. Nós somos uma república mestiça. Né? Na Venezuela, a mestiçagem, perdão, na Colômbia, a mestiçagem é muito grande, é igual ao Brasil, você vê muita gente mestiça na rua, muita gente. Né? Na Venezuela, muita gente diz que Havana parece muito com o Brasil. Eu não acho, não acho que Caracas é que parece com o Brasil. É muito parecido Salvador e algumas cidades brasileiras com Caracas, pela presença da negritude, pela presença das pessoas indígenas ou dos povos originários, como se queira dizer, e pela mescla também com os brancos. Então, isso não é, como acontece nos Estados Unidos, um fenômeno raro e individual. No Brasil, na Colômbia, na Venezuela, acho que em Cuba, acho que no Panamá, tá certo? No Equador, mais entre indígenas e brancos e não entre os negros, ficam muito localizados no litoral do Equador, né? Não só, mas mais concentrados no litoral. O fenômeno da miscigenação, em alguns lugares, ele é um fenômeno social. Ele não é um fenômeno individual de alguém que raramente ali encontrou tal. Tanto é que eu sempre brinco nos debates, olha, se você quer encontrar um povo miscigenado racialmente, você não vai no Yacht Clube da Bahia. Você não vai na ladeira da Barra e no iate. No iate você tem uma população de frequentadores que é exclusivamente branca. Quase que, provavelmente, se você for lá um domingo de manhã, só tem brancos no Yacht Club. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao Yacht Club, nenhuma crítica assim de querer ofender ninguém que frequenta o Yacht Club, nem nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que o fenômeno é, se você for no Yacht Club domingo de manhã, você só vai encontrar uma população branca. Né? Se você fosse no clube Piripiri, lá em Piripiri, que já não tem mais porque derrubaram o clube, tem um ano mais ou menos, foi destruído, mas se você fosse no Itapajipe, você vai encontrar, que é um outro clube social, você vai encontrar uma população mestiça. Né? Então, no Brasil, a mestiçagem ela tem um caráter de classe. Ela tem um caráter de classe. Ela é popular. Ela não é uma coisa como ficam muitas pessoas dizendo, porque ela é fruto de uma política de Estado para negar a negritude. Bom, o Estado brasileiro fez políticas para importar trabalhadores europeus brancos, outros trabalhadores japoneses, deu aos japoneses e deu aos imigrantes europeus no início do século XX condições inigualáveis se comparadas com essa massa de trabalhadores e trabalhadoras negras que ficaram abandonados depois de 1888, não se deu a eles nenhuma proposta de ocupação da terra, distribuição da terra, atividade produtiva, acesso à educação, compensação financeira, nada, 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 nada. Então, evidentemente, houve essa política de Estado, mas o fenômeno que se dá na base da sociedade brasileira não é por causa dessa política de Estado, não foi consequência disso, né? Ao contrário, ao contrário, o Estado brasileiro, dirigido lá por Arthur Bernardes, pelos marechais, pelos principais presidentes do início da Velha República, início do século XX, etc. e tal, eles não queriam a miscigenação do Brasil, eles queriam o embranquecimento do Brasil. Eles não queriam um país mulato, com todas as restrições que se usa ao termo mulato, né? Que se levanta que a expressão mulata, e mulato vem da condição de mula, do animal mula, a cor de mulato
misturado entre negro e branco, daria aquela cor parda que a mula tem. Então, mulato não é uma coisa conveniente. Então, a própria expressão exige um desafio, que é como responder a esse desafio, como responder a esse problema, né? Então, esse problema enquanto terminologia, eu não acho que a miscigenação seja um problema. Daí a polêmica com o eterno espancado que é Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire foi um cara que teve a coragem, do ponto de vista da condição dele, assim, de um homem que veio da elite pernambucana, de família de proprietário de cana-de-açúcar, essas coisas todas. Então, Gilberto Freire, ele tem a virtude, ele tem um monte de erros, limitações, mas ele teve a virtude de dizer o seguinte: os problemas do Brasil não decorrem da nossa presença racial de africanos, nem de portugueses, que eram considerados a sub-raça branca dentro da Europa, que não era a Europa do Norte, dos holandeses, dos suecos, dos dinamarqueses, dos ingleses. Eram os de baixo, né? Os portugueses eram os negros europeus, né? Como era a periferia pobre da Europa, quer dizer, eles eram os de baixo, no sentido, inclusive, geográfico do termo, era o sul, né? O sul ao sul é a África, que é depois do Equador, mas o sul acima do Equador são os do sul da Europa. Então, essa turma aí é a ralé europeia, né? Os portugueses, etc. E tal. E acima disso, além dessas duas raças que não têm grandes virtudes, que são os africanos e os portugueses, ainda tem uma terceira raça que não tem virtude alguma, que são as nações originais, que são os povos originais e tal. Então, Gilberto Freire disse ao contrário, não é isso não. Quer dizer, a virtude do Brasil é que nós somos assim. É desse fenômeno que nós que temos que encontrar e construir as nossas virtudes. E não achar que a miscigenação digamos, é o elo, é a chave que trava o nosso desenvolvimento. Porque esse discurso é o discurso do colonialismo inglês, é o discurso do colonialismo também ibérico, do colonialismo francês, mas na tradição anglo-saxã, que é Estados Unidos, Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá, a pessoa que não é nem pura branca, nem puramente negra, é uma espécie de subcidadão, quer dizer, é uma espécie de pessoa assim, não tem identidade, porque se identifica, digamos assim, e é estupidamente, a identidade cultural de maneira absoluta com a sua condição racial. Aí, meu irmão, aí as coisas se complicam, porque a gente vai para uma explicação racista dos problemas e dos fenômenos da sociedade, né? Não pode haver essa igualdade 100%. Essa igualdade 100% nos leva a uma série de equívocos, né? Por exemplo, se você dizer assim, não, mas os negros, a identidade dos negros tem a ver com a sua tradição africana, portanto, das religiões afrodescendentes, de matriz africana e tal. No Brasil, segundo o IBGE, nem 4% da população se declara candomblessista. E 60% ou mais se declara católica. Ora, o catolicismo é uma marca da nossa formação cultural. O catolicismo não veio da África. Não é uma invenção dos africanos. Não é invenção da Nigéria, nem do Togo, nem do Benin, não é do Golfo do Benin, de onde quase toda a nossa negritude foi tirada, foi arrancada, né? Então, quer dizer, fica uma coisa meio mecanicista e arbitrária você impor à sua condição racial determinadas marcas culturais como sendo algo absoluto, ou ao contrário. Então, essas explicações assim, radicaloides, assim, mecanicistas, são uma trava ao desenvolvimento da boa luta. Mas isso não é o principal problema, porque isso é um problema entre nós, digamos aqui, lutamos contra o racismo. O grande problema é você ter grandes mecanismos de formação da cultura e da ideologia dominante no país, que são a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes, mesmo o sistema público de televisão lá da TV Cultura de São Paulo, que é a maior potência das TVs públicas brasileiras, você ter um comportamento, afora outros aspectos da indústria cultural, como, por exemplo, a publicidade,
como, por exemplo, no cinema, você não ter pessoas negras. E não ter pessoas negras em condições positivas, em condições, digamos, de admiração, de serem louvadas por aquilo, né? Porque em outras condições existe, em muita quantidade, mas em outras posições não. Então você é o que acontece em boa parte do. Uma vez eu fui ao México, umas reuniões dessas internacionais que a gente participa, você também vai de vez em quando e tal, e eu Uhum. comentava com alguns companheiros do México especificamente. Eu dizia a eles, poxa, aqui o problema é que a gente não vê vocês, porque a maioria deles que estavam ali comigo tinham sangue indígena. Então eu dizia assim, pô, um deles era Javier, ficou sendo meu amigo. Então eu falei, pô, Javier, você que é claramente uma mescla de branco com índio e tal, eu não te vejo na televisão aqui no México. Aí ele falou assim, não, só tem branco na televisão. Aí eu brinquei, rapaz, nem branco moreno tem, porque no México não sei por que vocês têm uma mania de botar todo mundo, as meninas, as mulheres são todas brancas, de cabelo alourado e encaracolado. Você não tem nem a mulher branca de cabelo preto, liso, típica, digamos, mulher latina, ibérica. Não é isso, quer dizer, há muito estereótipo, e esses estereótipos, meu amigo, são muito cruéis, porque eles fazem muito mal às pessoas que não são daquele jeito, porque as pessoas não se veem, as pessoas não se identificam. Imagine você ser filho de uma menina negra, né? E ela ir no mercado e for comprar um bombril, e o bombril tem lá crespinha, aí chega um sacana do lado assim, olha, o seu cabelo é igual essa merda aqui, igual esse negócio aqui, crespinha, e brincar com a menina, entendeu? Quer dizer, é uma coisa, uma humilhação, é uma agressão, é uma eterna repetição da condição de subalternidade. Então isso tem que acabar. Só vai acabar quando o Estado assumir essa luta para valer. Vai resolver assim em 2 dias, em 2 semanas, não vai resolver. Mas a gente começa pela universidade, na educação, na televisão, na propaganda, na indústria cultural. Sem indústria cultural, Everaldo, não há transformação cultural. A gente tem a capoeira, a gente tem o artesanato, a gente tem as nossas tradições religiosas, as nossas procissões, o nosso candomblé e etc e tal. Tudo isso é muito importante, mas o que faz a cabeça com muita força da sociedade são esses grandes mecanismos de difusão e de criação cultural. Aí eu vou entrar numa outra situação, no outro assunto que a gente conversou antes, que é o problema da disputa geopolítica em torno da cultura mundial e, portanto, da cultura e dos mercados nacionais, né? Então você vê, boa parte do cinema nos Estados Unidos, do mundo que circula no planeta, é de origem norte-americana. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, deram uma alavancada enorme no planeta, aonde eles tinham colocado tropas e navios de guerra ficaram, quer dizer, eles foram até o Pacífico para travar a guerra contra o Japão, e lá foram com os navios, com os porta-aviões, e por lá ficaram. No Japão, eles jogaram 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, ocuparam o Japão. Hoje, os Estados Unidos têm 17 bases militares em território japonês. Então, os Estados Unidos ocupou militarmente boa parte do planeta Terra. A Europa, então, não se fala. A Alemanha chegou a ter 400 mil soldados norte-americanos em seu território. 400 mil soldados. O Exército Brasileiro hoje tem 176 mil soldados. Quer dizer, os americanos tinham 3 vezes ou 2 vezes e meia a quantidade de soldados que o Brasil tem hoje em 2020. Né? Isso em 1946, 47, 48. Quer dizer, a Europa foi tomada militarmente pelos Estados Unidos. Só que, além de militarmente e além de economicamente, os Estados Unidos ocuparam o mundo do ponto de vista cultural. Então, eles legitimaram a presença deles através da indústria cultural, da música, do cinema, principalmente, de um estilo de vida que que a gente chama de American Way of Life, quer dizer, o estilo de vida norte-americano, o caminho de vida norte-americano, o jeito de vida dos Estados Unidos. Não de todos os Estados Unidos, do que seria assim uma classe média norte-americana, que seria a grande consumidora desses grandes produtos que a indústria de consumo norte-americano joga lá mesmo e joga para o resto do planeta, né? Desde o consumo em larga escala de automóveis, que é a sociedade que mais compra automóveis é a sociedade americana, né? Nos Estados Unidos existe na casa das pessoas
420 milhões de armas e os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, quer dizer, tem mais armas na mão da população civil do que gente, do que a população civil propriamente dita, né? Você tem uma estupidez de quantidade de automóveis, né? Então um absurdo de consumo de gasolina, de óleo diesel, de pneu, de tá. Então você tem um estilo de vida que é para uma parte dos Estados Unidos, que nem todo americano consegue ser assim, é assim, né? Os Estados Unidos tem muita desigualdade racial e social, tem muita pobreza, tem muito mendigo, tem muita gente morrendo na rua, e aí o que aconteceu? Você viu as imagens das pessoas morando em acampamento de estacionamento de supermercado, em Los Angeles, na periferia, os caras levantando uma tenda de acampamento no país mais rico do mundo. Então você tem problemas terríveis de desigualdade nos Estados Unidos. Muita gente que, profissional, tendo que ir morando de novo com os pais, com os avós, com os cunhados. Arquitetos, vi um depoimento de um arquiteto outro dia, o cara disse, pô, eu não consigo trabalhar como arquiteto há 6 anos. Tive que ir para casa do meu sogro, com meus 2 filhos, com minha mulher. Para mim é uma humilhação. O cara dizia assim, eu fui, não tinha o que fazer, fui vender, enfim, fui igual o filho de Bolsonaro, foi vender, fazer hambúrguer lá na hamburgueria, entendeu? Então, é dramática a situação de uma parte da população dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vendeu a ideia de que aquele era o jeito de se viver bacana, para eles e para o resto do mundo. Todo mundo tinha que ser mais ou menos como os norte-americanos de classe média acomodada, né? Tem 1 ou 2 carros, ter 1 ou 2 micro-ondas, ter eletrodomésticos, ter geladeiras enormes, ter, enfim, fogões maravilhosos. E tudo isso no final da década de 50. Era vendida aquela ideia da casa, do casal norte-americano como referência, né? E isso foi assim para boa parte do mundo. Então, os Estados Unidos impuseram uma cultura que legitimou sua presença. Porque a cultura norte-americana, evidentemente, não era uma cultura, digamos assim, com caráter, digamos, autoritário do ponto de vista político. Era uma cultura de apelo consumista, mas não era necessariamente uma coisa opressiva, né? Então, a cultura norte-americana, como boa parte da cultura de quase todos os países, ela tem um quê de sedução, de encantamento, né? Então, a música norte-americana tem da coisa mais besta que você pode descartar, né? Até as produções mais brilhantes, né? Não vou citar aqui nomes, muitos nomes, mas você tem, porra, Bob Dylan, Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Leonard Bernstein, você tem cineastas maravilhosos, você tem gente que faz música para cinema, você tem teatros incríveis, né? Você tem, enfim, uma produção cultural que é digna de nota, né? A produção musical norte-americana é a maior e a mais diversificada produção musical do mundo. Então, eles têm uma super capacidade enquanto sociedade, né? O problema é que quando eles exportam isso, exportam, digamos, tudo o que é interessante do ponto de vista de público mais exigente, mas também joga um monte de produtos de altamente questionáveis, principalmente aqueles produtos que visam, digamos assim, formatar uma ideologia, que esse que é o problema. Então, assim, o discurso muito apegado à louvação do mérito individual, do esforço individual, de que vence na vida quem se esforça, que a América e os Estados Unidos são a expressão do sucesso individual, de que quem batalhar, de quem lutar, chega no topo. Então é aquela apologia da produtividade capitalista. Se você estudar, se você se esforçar, se você economizar, se você poupar, se você for correto, se você for disciplinado, você vai se dar bem na vida. Tal. Então, esse discurso ilusionista, né, que os Estados Unidos bolaram, construíram, deu certo, quer dizer, influenciou muito o mundo, né? Então, o que é que eu digo? Está em curso no mundo hoje uma transição. Essa transição é muito explícita na economia, porque apareceram com força outros agentes no mundo econômico em plano mundial muito fortes que há 30 anos atrás não eram, há 20 anos atrás não eram tanto, que são a China, que são a Índia, né? Que é a Rússia, que depois da debacle da União Soviética, ela levantou enquanto Rússia, Federação Russa, não é mais
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né, que já não existe mais, mas restou, como centro dessa experiência social que durou 80, 90 anos, restou uma sociedade russa com aspectos incrivelmente avançados, fruto da sua própria condição, sua herança cultural e fruto da experiência socialista que botou para lascar no país, quer dizer, generalizou, universalizou a universidade, a educação de qualidade, a formação cultural em determinados padrões, mas uma formação cultural sólida, né? E etc, etc e tal. Então, o mundo se reorganiza nos últimos 15 anos, o mundo está se reorganizando muito. E os novos polos são esses polos com força. E, além disso, tem os polos menores, que de vez em quando se articulam e de vez em quando dão retrocesso, que é o caso do polo sul-americano. Nós criamos o Mercosul está balançando. O Brasil, no governo de Lula, criou a Organização das Nações Latino-Americanas, também está complicado, né? Se criou uma série de articulações regionais com a África, que também estão em questão, porque o governo está boicotando, está sendo subserviente aos interesses norte-americanos. Então, você tem experiências que frutificaram, que estão retrocedendo, mas que poderão voltar a acontecer. Então, o mundo está se reorganizando em termos geopolíticos. A Europa pensava que ia ser uma coisa, está tropeçando nas suas próprias pernas. Alguns dizem assim, não, a União Europeia já era, a União Europeia já acabou, uma besteira e tal. Eu não acho. Acho que a União Europeia vai aprender um tanto com uma lição agora da pandemia, o vexame que ela deu para os seus próprios concidadãos, né? A estrutura de comando da União Europeia, revelou toda uma postura egoísta, né, das nações, e não de solidariedade, de união, né? E como alguém disse, está muito mais para a desunião europeia do que para a União Europeia. Mas tem forças políticas dentro da Europa que estão percebendo que as coisas podem ir por aí, como já deu em duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a Europa não pode caminhar por certos caminhos já trilhados. Ela sabe que aquilo dá em problemas complicadíssimos. Então, por causa disso, eu acho que a União Europeia longe está de ser digamos, um agente uma carta fora do baralho, ou qualquer coisa assim, como alguns dizem. Eu acho que é uma carta no baralho e tal. Então, eu estou dizendo isso para concluir o seguinte: a disputa mundial, Everaldo, na área da cultura, é também uma disputa... Só vou pegar uma tomada aqui do lado para poder o telefone segurar a onda da bateria. Mas pode concluir, que ainda temos a segunda pergunta e já estamos aqui às 18h40. Temos 20 minutos para falar ainda sobre a outra pergunta que eu estou querendo ouvir você. Então é o seguinte, a luta geopolítica, ela tem um caráter também cultural. É o que eu disse no meu texto aí que você falou da dissertação de mestrado. Quer dizer, a luta pela influência de mercados, influência em vastas áreas de grupos de nações e países pelo mundo inteiro, tem um caráter econômico, tem um caráter abertamente diplomático, também tem um caráter militar, infelizmente, e tem um caráter também simbólico e estético. Quer dizer, você precisa se afirmar como um projeto de país envolvendo o que é a produção cultural que você propõe ao resto da humanidade. Quer dizer, os Estados Unidos já mostraram o que propõe ao resto da humanidade. O resto da humanidade já consome muito produto norte-americano, né? Alguns centros culturais importantes do mundo também produzem muita coisa em circulação pelo resto do planeta, né? A Europa produz, né? Aí vem a seguinte questão: esses outros países emergentes, como a Índia e como a China, precisam, digamos, passar para o resto do mundo, não só para os países, para os centros capitalistas principais, mas também para os seus vizinhos, para a África, né, para todos os lugares do planeta, precisam mostrar a sua produção e mostrar para que essa produção serve ou lhe serve, né? Eu sempre digo brincando na gastronomia. Na gastronomia, por exemplo, assim, outras coisas. Quer dizer, o Japão entrou em todos os nossos ambientes com o sushi, né? Você vai em qualquer bairro popular de Salvador e você encontra sushi delivery, né? Você encontra mesmo. Você vai no subúrbio, né? E você tem lá perto da praça ali, perto de Tubarão, você tem os barzinhos, a lanchonete, os botecos, e tem lá um sushi delivery.
O cara vende sushi, entendeu? Lá em Piripiri, porra, entendeu? O sushi é uma coisa 100% japonesa, mas a gente consome aqui em Piripiri, consome em Águas Claras. Eu vi outro dia, fui em Águas Claras, tinha lá uns caras vendendo sushi numa lojinha e tal. Então, o sushi deixou de ser aquela coisa sofisticada de 30 anos atrás, raríssima, que só tinha em São Paulo, não sei o quê, caríssimo, sem justificar o custo e tal, mas você tem uma presença, por exemplo, do judô. O judô é uma coisa, você que é um esportista, né? Da bicicleta, mas conhece bem o judô. Então, o judô é uma coisa japonesa, mas o judô virou de quase todo mundo. O Brasil concorre bem no judô, né? Nas competições internacionais, nas Olimpíadas. O judô é japonês, mas a gente absorveu o judô. O país que mais disputa com o judô medalhas é a França, eu soube outro dia. Quer dizer, a França, o que a França tem a ver com o judô? Nada. Quer dizer, a França deve ter começado a fazer judô nos últimos 50 anos, mas hoje é uma potência que concorre com quem? Com o Japão. Então, assim, todas as culturas oferecem coisas a outras culturas. A questão é como é que você intermedia isso, a importância que essa cultura que vem de fora tem a ver com a sua, com seus interesses, com suas identidades. Né? Todo mundo come pizza. Você vai no interior da Nigéria, tem pizza. Você vai na Groenlândia, tem pizza. Você vai no interior do Mato Grosso, tem pizza. Então, os italianos botaram a pizza em todo lugar do planeta. Eles nem queriam isso, talvez, mas as pessoas foram gostando e aquilo não é um produto imperialista. Aquilo é um produto que se espalhou pela identidade, pela facilidade de fazer pizza e pelo fato de ela ser gostosa. Então, foi sendo consumida, literalmente, no sentido estrito do termo, deglutida, consumida. Então, você tem esse tipo de produto. Então, a pizza não faz mal a ninguém. Agora, um filme norte-americano vendendo uma história deturpada da história da escravidão, isso pode fazer mal. Um filme americano vendendo uma mentira sobre a guerra do Vietnã, isso complica. Né? Um filme americano invertendo a realidade do que foi a Segunda Guerra Mundial, isso complica. Né? Então, quer dizer, um produto cinematográfico não é uma pizza, porque a pizza não tem uma carga ideológica, mas o filme pode ter uma carga ideológica. É bom dizer que nem toda produção artística tem carga ideológica. Eu não concordo com esses supostos falsos marxistas que dizem que toda produção tem caráter de classe. Eu não concordo com isso. Né? E mesmo que não tenha caráter de classe, de que isso, ao não ter caráter de classe, não nos interessa aos que queremos transformar o mundo. Isso não é verdadeiro. Você mesmo é poeta, você tem poesia militante, mas você tem poesia de amor que não tem caráter de classe. Né? Pode ter uma poesia de amor reacionária com relação à mulher, ou da mulher em relação ao homem. Pode. Mas você não precisa ter que fazer uma poesia romântica passando pela denúncia social. Isso é falso. Você sabe disso que é falso. Você não vai fazer uma obra erótica. Eu não estou falando de vulgaridade sexual. Estou falando de uma arte, de uma obra artística erótica, na pintura, na fotografia, onde ela é muito bacana, muito forte. Isso. Existe uma boa produção fotográfica com uma carga erótica muito bonita. A poesia que você conhece, que você é estudioso, mestre em literatura na UFBA e tal, sabe que existe uma tradição de poesia erótica, né? Qual é o caráter de classe que a poesia erótica tem, se ela é só erótica? Então, assim, nem toda a produção estética tem caráter de classe, embora alguns marxistas mal entendidos ficam nessa história de não, toda a cultura é ideologia, e toda ideologia tem caráter de classe. Então, esse mecanicismo já nos levou, a nós marxistas, a uma situação de dificuldade, porque Marx nunca disse essa barbaridade. Ao contrário, ele diz que tem coisas na história da humanidade que evoluem de uma determinada condição de expressão de classe para uma condição quase que de universalidade. Ele diz a expressão universal. Mas hoje o universal é um conceito muito, digamos, contestado. Mas quando ele quer dizer universal, é de que aquela manifestação cultural deixou de ser local. Né? Então, a pizza é italiana. Mas a pizza italiana, meu Deus do céu, a pizza hoje... Você vai em Wuhan, na China, e tem pizza. Se você vai no interior da África do Sul, tem pizza margarita. E você vai no interior de Goiás, tem pizza calabresa. Então, é o que eu estou dizendo, a pizza deixou de ser algo italiano, embora seja italiano, todo mundo sabe disso.
Então, do mesmo jeito, e guardadas as devidas proporções, certas produções simbólicas, elas não têm uma carga permanente de conteúdo de classe. Isso oscila no transcorrer da humanidade e, ao mesmo tempo, tem outras que não têm mesmo conteúdo de classe, né? Tem, assim, você pega, assim, obras de Bach, ou pega Villa-Lobos, né? Ou pega a música popular brasileira. Você pega, assim, a música instrumental, pega o chorinho. Eu me pergunto assim, qual é o caráter de classe do chorinho? Né? Bom, todo mundo sabe que o chorinho é de origem popular, mas as músicas do chorinho expressam uma determinada condição de classe? Não. Então a música, que é a música instrumental, ela em geral não expressa muito isso. É diferente da música cantada. Se você faz uma música de protesto, se você faz caminhando e cantando, então você dá a poesia e, portanto, a música que leva essa poesia, essa letra da música, um conteúdo que, nesse caso, é bem explícito, tem um caráter bem definido. Né? Mas se você faz só música, se você faz o que você pega em Bach, você pega em Villa-Lobos, pega nesses compositores de violão, como agora Yamadu Costa, que é esse violonista do Rio Grande do Sul, famoso e tal, bem jovem, eles fazem música assim, por prazer. Eles dizem, eu estou fazendo música por prazer, por diletantismo, num sentido bem bacana, porque é diletantismo pelo prazer. Então, tem produções simbólicas que são importantes pelo prazer da forma. Não tem conteúdo nelas. O que não significa que nós advogamos que toda arte tem que ser conteúdo. Não é isso. Nós, marxistas, advogamos que temos que ter liberdade para expressar tanto as formas simbólicas estéticas que expressam conteúdos sociais e políticos explícitos, como aqueles que são implícitos, indiretos, como aqueles que também não têm carga social e política. Como diz Oscar Niemeyer, tem uma frase dele famosíssima, que ele fala assim, afinal de contas, eu não me lembro exatamente a frase dele, mas ele fala assim, afinal de contas, é preciso ter claro que a forma tem beleza. Quando ele diz que a forma tem beleza, é que você pode ter uma música militante política com uma forma muito ruim, como você pode ter uma música política militante com uma forma extraordinária, como você pode ter um objeto, como digamos assim, um objeto de decoração, um cristal na sua mesa, que é um objeto de decoração, que é bonito por si só, que a forma é bonita, independente do conteúdo que nela exista ou não exista, né? Bom, essa é uma discussão que é mais para o terreno da estética, da ideologia, né? Da relação da cultura com ideologia com estética, estética com arte e tal. E eu acho que a China tem que se apresentar de outra maneira ao mundo. Haverá um momento, eu acho que a China já tomou consciência disso. Esse negócio da disputa da telefonia 5G e da tecnologia de informação não é um problema de disputa tecnológica, virá com a tecnologia uma forte produção simbólica. Né? Assim como os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos fez uma revolução na comunicação com o rádio, com o cinema, com a televisão, e junto da revolução tecnológica veio a produção simbólica. E desse jeito eles se afirmaram no planeta. Então, os chineses vão entrar pesadíssimo, já entraram pesadíssimo na disputa 5G. Eles são os donos da Huawei, né? Que disputa com a empresa Google, com os norte-americanos, o mercado mundial, inclusive o mercado brasileiro. Então, E o Raber, Bolsonaro. essa disputa macroeconômica, geopolítica, tem atrás de si interesses econômicos também, e que termina motivando alguns posicionamentos políticos dos Estados Unidos contra a China sempre reagindo. Né? No fundo, tem aí essa disputa dos novos mercados e assim por diante. E Bolsonaro entra de gaiata apoiando os Estados Unidos, aí fazendo tudo que os Estados Unidos quer. Mas, Alfaia, nós estamos chegando aqui já ao final da nossa segunda live, né? Que a gente entrou e tal, a gente deve ter aqui ainda uns 15 minutos. Eu queria, antes de passar aí para essa última pergunta, está igual aquela live de Caetano Veloso, você já viu? A live nunca sai. Não. Como é que Ah, mas é? Como é? no Instagram dele, não sei quem é que grava com ele, não, que começa a live e começa um papo assim, não tem nada a ver, e depois termina sem ser live, entendeu? Então, essa é a pergunta aí.
mas eu queria ver. O Léo Ornelas está aqui, velho. Já falou comigo, com você. Eu já Léo. vi ele aí, eu já vi ele várias vezes aí, ele Ele está com é... o Exu conversando, mas ele está aí. Léo, Exatamente. abraça aí, Léo. Você é o cara. Deixa Ele eu ver é aqui. Exu, Tem ele mais é... gente aqui. Everaldo, ele é Exu.conversando. Exu ponto conversando. É igual, É, ele é realmente. muito criativo. É Exu.conversando com. Aí. Yara Leão também está aqui, Juliette Barreto, Nelson Piauí, Dourado, está aqui também, Wilson Magalhães, Cláudio Moto, Claudinho, Beto Meira, Marcelo Gavião entrou agora aí, ó. Marcelo Gavião, agora vamos zerar tudo, começar tudo de novo. Marcelo Gavião chegou. Jado Maciel, Jaque Corte, Jussara Santana, Jace Design, Jorginho Nascimento. Tem um outro rapaz aí também que entrou, mandou um abraço para você, teve que sair para outra coisa. Paulo Arraes aqui também, Alan Matos, professor Alan, ali, Zeca Pires, acho que foi Zeca Pires que deixou um abraço para você, Ali. Desmond Silva, Zeca Pires. Zeca Pires, meu companheiro lá, Everaldo, de Santa Catarina, em Florianópolis, é candidato a vereador lá em Florianópolis, Ah, cineasta. que É, um beleza, então companheiro ele entrou aí. da área da cultura aí. Buda Olodum também, Tânia Novaes, Rosival. Bom, tem mais gente aqui, vocês me desculpem se eu não falei todo mundo, mas porque também é muito complicado, o tempo está correndo. A live de forró vai ser daqui a pouco, 20 horas, no YouTube, no canal São João na Bahia, BR, Shot de Anjo, que é a banda de Jamaica, de Wellington, que vai fazer essa live em prol da campanha de doação de cesta básica que eu falei aqui. Então, quem quer ver forró Cadê de Jamaica? primeira, Nunca mais ouvi Jamaica. Um abraço para Jamaica aí. a quarentena ele mergulhou, sumiu, apareceu um dia desse, uma reunião com a gente, todo barbudo, e disse, rapaz, nem estava lhe conhecendo. Sim, rapaz, mas vamos nessa aí, vamos aí para essa última parte agora, Diga aí. em relação ao tempo aí. Era bom se você desse uma opinião também sobre o que tem a ver com cultura e Salvador, eleição pelo meio, né? Para ficar aqui também essa ideia de que nós estamos falando de algo que está bem perto da gente também, né? Aí depois você Sim, faz as sim. considerações finais e a gente... Bom, eu acho assim que a Bahia, o governo do estado da Bahia tem uma estrutura formal de gestão da cultura muito interessante que veio das conferências estaduais e nacionais e foi montada nos governos aí de Wagner. Os dois primeiros governos de Wagner montaram a estrutura de fruição da gestão cultural nos territórios de identidade, que são 27 territórios pelo estado inteiro, né? Conferência Estadual de Cultura, Conselho Estadual de Cultura bem democratizado, bem democrático, né? Precisa ser mais fortalecido, ter mais estrutura, dinheiro para o Conselho, mas ele tem uma estrutura democrática. Falta convocar conferência, porque Rui Costa ainda não convocou a Conferência Estadual de Cultura, né? Então, digamos, do ponto de vista meramente formal, a nossa estrutura baiana ela é muito bacana. Nós temos um plano decenal de cultura, temos a lei orgânica de cultura, tem um sistema estadual de cultura. Então, a Bahia é bem apetrechada institucionalmente. O que é que falta? O que é que falta, eu acho que é a injeção de recursos, verbas, para que esse sistema possa funcionar, possa fluir, possa fazer as coisas acontecerem, né? Correto. Além disso, acho que não basta também só jogar um pouco de dinheiro, ou um dinheiro médio, ou um dinheiro muito, né? É preciso ter uma visão estratégica da cultura na sua relação com o quê? Com as outras áreas, que é o que nós estamos propondo para Salvador. Quer dizer, a cultura nesse sentido mais tradicional que nós reconhecemos e ampliando um pouco mais, ela envolve o quê? Ela envolve uma faixa que no Brasil significa 2,8% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto. E segundo as pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do IBGE, dos cadastros do Ministério e do Observatório Cultural do Banco Itaú, que fez um estudo agora recente sobre a economia e cultura no Brasil, o Brasil tem 5,5 milhões de pessoas que trabalham nas mais diversas faixas da cultura. Aquilo que eu disse bem no começo, do artesanato, do amigo, do companheiro que vende o artesanato no posto de gasolina, até o trabalhador e diretor de telenovela da Rede Globo. Então, de um espectro a outro, no Brasil tem 5,5 milhões de pessoas que trabalham
nas áreas culturais, envolvendo aí uma área que muitas vezes não é lembrada, que é a área da moda, do desenho da sua famosa camisa quadriculada de São João que você falou no seu começo aí, que é homenagem ao período julino. Então, alguém desenhou esse quadriculado aí, né? Alguém desenhou a camisa, alguém fez uma camisa bacana, alguém fez um vestido feminino muito bonito, alguém fez um doce, alguém fez uma estampa e tal. Então, o desenho, a produção, nos conceitos contemporâneos de cultura, a moda está já bem assentada nesse conceito, assim como também tudo que tem a ver com isso que nós estamos usando aqui. Você está me entrevistando pelo Instagram ou pelo Instagram. Então tem o Instagram, tem o Flickr, tem enfim, o Facebook, tem os blogs e os sites, tem várias outras plataformas para se fazer difusão. Se fazer difusão e se fazer produção. Porque isso aqui, que eu estou botando o dedo em cima, que é o meu celular, que é o seu celular, que é o celular de quem está nos vendo, é uma máquina de criação. Você fotografa com essa máquina, você filma com essa máquina. Você tem aplicativos num simples celular como o nosso, como o smartphone, em que você pode fazer montagem de pequenos filmes, você pode fazer desenhos, você pode criar figuras, você pode alterar e editar fotografias, você pode fazer uma música. Você tem aplicativos que imitam o som das cordas de violão. Você pode tocar violão tocando na tela, você pode tocar piano tocando na tela. Então você pode fazer esse instrumento que nós temos aqui na mão, né? Esse instrumento, ele é um instrumento não só mais de difusão, de comunicação, ele é um instrumento que permite a criação, né? Essa é a diferença de qualidade em relação a 30 anos atrás. Isso não era possível 30 anos atrás, 25 anos atrás. Então, com a nova tecnologia que vem aí, a indústria 4.0, e na área da comunicação, a banda 5G e os japoneses, você que é homem do esporte, juntamente com o Vicente, com o Davidson, que é o nosso secretário e tal, os japoneses, já toda hora falo isso, faço a propaganda japonesa, os japoneses vão na abertura das Olimpíadas, quando ela acontecer, se acontecer em Tóquio, no ano que vem, eles vão lançar nas Olimpíadas e para as Olimpíadas, para a gestão das Olimpíadas, os japoneses vão lançar a tecnologia 6G. Já não é mais a 5G dos chineses versus a 5G dos Estados Unidos. Não é isso. Já é a 6G. Que eles não vão poder nem botar no mercado porque é muito cara a infraestrutura dela. Então eles vão apresentar ao mundo, vão ficar 4, 5 anos usando só em território japonês, para depois, quando eles conseguirem baratear o produto, eles vão lançar no mercado mundial. Então nós já vamos ter, dentro de 6 anos, 7 anos, a banda 6G. Isso significa que a capacidade de transmissão de cultura, de conteúdos, de bens simbólicos, pela internet, pelos smartphones, pelos celulares, pelos computadores, é gigantesca. É gigantesca agora já, e será infinitamente mais volumosa daqui a 6, 7 anos, passando pela 5G já. Então nós vamos viver, a nossa geração, os mais jovens e nós que somos da casa dos 60. O Instagram está avisando que nós temos 1 minuto e 34. Pronto. Para encerrar, então, eu acho que Salvador, Olívia Santana, nossa próxima prefeita, tem que ter um programa de governo na área da cultura, que eu sei que está sendo feito, que eu sou um dos colaboradores com outros companheiros, com Jorge Wilton, que entrou aí, com Nito Vasconcelos, que entrou aí um tempo atrás, com você mesmo, que é um grande colaborador. Nós vamos ter que ter um projeto, vamos ter um projeto cultural que abarque a indústria criativa, então, moda, web design, arquitetura, publicidade, audiovisual, indústria musical, gravação, espetáculos. Então, nós queremos dar um upgrade à indústria cultural aqui em Salvador e fazer da indústria cultural um lugar, um ambiente que gere também renda para os de baixo, porque também nós temos uma Ivete Sangalo, que fatura no carnaval 150, 180, 200 milhões de reais num carnaval no Brasil inteiro. E você tem aquele carregador, o batuqueiro lá do Olodum, que o Olodum não pode pagar muito porque não tem grana para pagar o seu batuqueiro, né?
Então você tem uma relação muito desigual no ambiente das artes. Então nós queremos atacar esse problema, não vamos resolver completamente, mas vamos melhorar a situação dos de baixo. Então a nossa visão da cultura é democratizar a cultura e fazer com que a cultura se vincule com a educação, com a ciência e tecnologia, com a produção, né? Com o turismo, para a gente poder fazer de Salvador uma cidade mais rica ainda.